Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, neste 30º domingo do tempo comum, nós somos convidados a mais uma vez a refletir os mandamentos da lei de Deus. Hoje Jesus, mais uma vez, é posto à prova pelos seus adversários. Nós vimos domingo passado que eles queriam apanhar Jesus em uma armadilha e agora, para pô-lo à prova, mais uma vez, fazem uma pergunta óbvia, uma pergunta que eles já conheciam a resposta. Qual é o maior mandamento? Os saduceus, os fariseus devem saber disso e sabem de cor, porque sabem os 10 mandamentos de cor e as outras dezenas, centenas de leis decorrentes dos 10 mandamentos. Então, na verdade, eles não querem saber, eles não querem, mais uma vez, não se trata de pessoas querendo aprender com humildade, com sinceridade, não estão atrás de Jesus, da sua sabedoria, mas querem colocar Jesus mais uma vez em armadilha. Então pergunta qual é o maior mandamento e Jesus responde, obviamente, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Este é o maior mandamento. Estes mandamentos, esses dois, que podemos considerar apenas um, amar a Deus, amar ao próximo, resume toda a lei e os profetas, e toda a lei e os profetas dependem desses mandamentos. Então o amor é a resposta de Jesus. Amor a Deus, amor ao próximo. Os 10 mandamentos, eles podem ser divididos desta maneira: amar a Deus, os 3 primeiros mandamentos. Amar a Deus as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. É para salvaguardar este amor a Deus que deve ter primazia. Deus tem que ter primazia em nossa vida, tem que ter o primeiro lugar em tudo que nós fazemos. Todas as forças, todo o entendimento, com todo o coração. Não existe aqui espaço para mais ou menos, para meia boca. Não existe espaço para esse muro. Amar a Deus totalmente, de todo o coração, com toda a vida, com o entendimento, com o coração, com as forças, com as emoções, com os afetos, tudo. Nós devemos amar a Deus. Então, os 3 primeiros dizem respeito a este mandamento, que Jesus resume em um só: amar a Deus. E ao próximo como a ti mesmo. Os outros 7 mandamentos existem para salvaguardar o amor ao próximo. Então, honrar pai e mãe, não matar, não roubar as coisas alheias, a mulher do próximo, não levantar falso testemunho. Os 7 outros mandamentos dizem respeito à nossa relação com o próximo. Então Jesus, ele não diz nenhuma novidade, é algo que o povo já sabia, já entendia. Mas ele, podemos dizer assim, ele retifica aquilo que já era a lei, que já era entendimento do povo: amar a Deus, amar ao próximo. Agora, o que significa amor nesse tempo que nós vivemos? Sobretudo neste tempo que nós vivemos, que o amor é tão banalizado e que tem várias expressões do amor, várias formas de amor, até
existem músicas, poemas, ideologias que dizem toda forma de amor é válida. Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar. Sobretudo os nossos intelectuais de hoje gostam de dizer isso, né? Eles se acham os protagonistas do amor. Eles se acham também aqueles que podem determinar o que é o amor. Toda forma de amor é válida, é isso que se diz muito hoje, mas não é verdade. A gente diz que ama uma comida, a gente diz que ama a televisão, que ama um filme, que ama o fulano que acabou de conhecer, que a gente simplesmente diz que ama, sem entender o que significa realmente amor. O critério do amor verdadeiro, que é o amor que Jesus coloca hoje para nós nos mandamentos, não este amor aí de novela, não este amor de filmes de romance, que não é amor, não o amor, entre aspas, dos cantores sertanejos, que começam no boteco e terminam também no próprio boteco. Este amor que Jesus fala, o critério dele é o próprio amor de Deus. Então, como que a gente entende este amor que Jesus hoje coloca no Evangelho? Que ele determina como um imperativo para a nossa vida, amar a Deus de todas as forças, com toda a vida, e ao próximo. Qual é o critério? O critério é o próprio amor de Deus, que não é um amor de palavras, não é um amor romântico, não é um amor apenas de momento, de circunstância, não é um amor das músicas românticas, é um amor concreto, que nós podemos tocar. O amor de Jesus, ele pode ser tocado, mas como que a gente toca esse amor? Quando a gente olha na cruz, a gente está tocando este amor, porque a cruz não é uma fábula, a cruz não é uma historinha de criança, para passar uma moral, uma história moral, uma historinha para ensinar uma moral. A cruz, ela é concreta. Jesus, de fato, morreu na cruz. E morreu por quê? Porque qual foi a causa, digamos assim, do amor, da crucificação de Jesus? Dele se entregar, melhor dizendo, na cruz. Foi por causa do seu amor a Deus, do seu amor ao Pai, da sua fidelidade à sua palavra e do seu amor a nós. Então, ele amou o Pai, se entregando na cruz, e amou a cada um de nós com um amor divino, verdadeiro, concreto, real. A cruz não é uma fábula. A gente acha romântica a cruz, e de certa forma podemos até romancear, como santos místicos mais esponsais fizeram, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, que fazia poemas da Sagrada Face de Jesus, fazia poemas do Cristo crucificado, do esposo, do amado. A gente pode até romancear, os santos esponsais fizeram, que tinham uma espiritualidade mais de esposa, de esposos esponsais, fizeram isso. Mas quando a gente olha na cruz, a olhos nus, o que nós vemos? Um amor concreto, real, um amor que se deu a nós, um amor que se sacrificou, um amor que fez tudo, que foi até as últimas consequências para nos provar, nos tocar com este amor. Então, o critério do amor a Deus e do amor ao próximo é o próprio amor de Deus por nós. Então, quando a gente vê pessoas cantarolando o amor, nas músicas sertanejas, que é uma realidade nossa, eu estou usando a música sertaneja, mas certamente outras realidades também falam do amor, até assim de forma mais lúdica, não tão quanto o sertanejo, que não tem nada de lúdico, mas quando a gente vê aquilo ali, que o amor que vai para a cama logo depois, o amor que arrasta aquela pessoa como dependente, como escravo, como uma pessoa que não tem amor próprio, como uma pessoa que não se valoriza, que vive em função daquela realidade, daquela paixão.
e que, enfim, acaba de novo no boteco, quando aquela pessoa encontra outro amor, e assim se vai, né? De amor a amor, a pessoa vai se perdendo, se escravizando, vivendo nesse cativeiro. Então, quando a gente vê essa realidade, a gente tem que entender, não é desse amor que Jesus está falando, não é daquela fórmula dos intelectuais de hoje, né? Todo amor, toda realidade de amor, toda forma de amor é válida. Não é válida toda forma de amor, porque nem todo amor é amor, nem toda forma de amar que nós dizemos hoje é amor de verdade. Como é que a gente sabe o que é amor? Quando a pessoa é capaz de morrer por Deus, ama a Deus de fato, consegue deixar projetos pessoais por causa de algo maior. Essa pessoa ama a Deus. Essa pessoa, ela é capaz de deixar, né, o descanso do final de semana para vir na missa, como vocês estão fazendo. De fato, ama a Deus e tem constância nisso. Todo domingo está na igreja, vai na missa escutar a palavra, porque ama a palavra, porque ama a Deus. E não interessa muito as circunstâncias. Está chovendo, eu não vou. Hoje está frio. Hoje tem futebol. Hoje é Copa do Mundo. Pessoa que ama mais ou menos, ela também tem desculpas. São José Maria Escrivá diz assim: você diz que a missa é muito grande, muito longa. E eu acrescento, o seu amor que é muito curto. Seu amor que é muito curto. Porque quando a gente ama a Deus, a gente suporta uma hora de missa tranquilamente, a gente reza todos os dias, a gente tem contato com a palavra, a gente tem contato com Deus, a gente se deixa interpelar pela palavra, a gente é transformado por ela, a gente deixa essa palavra tomar conta da nossa vida, das nossas atitudes, das nossas decisões. Uma pessoa que ama a Deus, ela ama concretamente, ou seja, ela é capaz de dar passos diferentes do que estava disposta a dar por causa da palavra, por causa de Deus. Uma pessoa que não ama a Deus, ela pode até dizer que ama a Deus. Eu amo a Deus, Deus em primeiro lugar. Mas você vê na vida que ela não é capaz de pequenos sacrifícios por causa de Deus. Não ama de verdade. E quando a gente ama a Deus de verdade, quando a gente vive esse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, a gente também é capaz de amar ao próximo. Ama a si mesmo, mesmo que não goste de si. Chega na frente do espelho e fala: nossa, como você é feio, como você é horrível, mas eu te amo mesmo assim. Isso que é amar a si mesmo. Não porque está dentro dos padrões deste mundo, não porque finalmente conseguiu aquela cirurgia que tanto economizou para fazer. Agora eu tenho o nariz que eu sempre quis, agora eu tenho o cabelo que eu sempre quis, né? Eu sempre quis o cabelo, agora eu tenho os dentes que eu sempre quis, agora eu tenho a pele que eu sempre quis, agora eu tenho a cintura que eu sempre quis, agora eu me amo. Não é isso que a palavra de Deus, amar ao próximo como a si mesmo, é amar o próximo como Deus te ama, como Deus te ama. Você chega na frente do espelho e fala: eu não estou satisfeito com muita coisa aqui não, mas Deus me ama mesmo assim, Deus morreu por mim mesmo assim, Deus foi até as últimas consequências por mim, apesar de tudo isso que eu sou. Ele não fez distinção nenhuma, Ele não olhou a minha cor, não olhou a minha pele, não olhou tom nenhum de voz, não olhou a cor dos meus olhos. Ele me amou, simplesmente. Então eu me amo, eu me valorizo, eu dou valor a isso que Deus dá valor, eu dou valor a isso que foi comprado por preço de sangue, o sangue do Filho de Deus, entende? E assim também eu amo o irmão. Como é que nós devemos amar o irmão? Nós devemos amar o irmão na medida em que ele corresponde às nossas expectativas, na medida em que ele é legal conosco, na medida em que ele é interessante para o meu grupo, para a minha forma de ver o mundo. Não, eu amo o irmão como Deus me amou. Veja que o critério é o amor de Deus, porque Deus
me amou e se entregou por mim. Eu me valorizo, eu me amo e amo o próximo como a mim mesmo. E se eu me amo segundo critérios humanos, segundo critérios estéticos, segundo critérios deste mundo, eu naturalmente vou cobrar do outro isso também. Então você tem que emagrecer para ser meu amigo, né? Eu não vou ser amigo de muita gente não, que eu estou engordando cada dia mais. Se for esse o critério, você tem que emagrecer, você tem que colocar cabelo na sua cabeça, Pierre, porque senão você não pode ser meu amigo. Veja que se eu não cuido, eu coloco os mesmos critérios para os outros, aqueles mesmos critérios que eu tenho diante do espelho. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo significa amar ao próximo como Deus te ama, como Deus te quer, como Deus te valoriza. E como é que Deus te ama? Deus te ama, apesar de tudo, apesar das suas fraquezas, apesar da sua feiura, apesar da sua boniteza, apesar da sua voz bonita ou feia, Deus te ama, Ele simplesmente te ama, e é assim que nós devemos amar os irmãos. Então, meus irmãos, neste domingo, mais uma vez, Deus nos convida a voltar às fontes do cristianismo, as fontes do judaísmo, as fontes da nossa vida cristã é o amor a Deus. Quando nós vemos este mandamento, nós precisamos entender, é Jesus me mandando voltar às fontes, esta é a fonte. Eu preciso viver a fonte do cristianismo, que é o amor. É o amor que acolhe, é o amor que abraça, é o amor que vai ao encontro do outro, não porque ele entra nos meus critérios, mas porque Deus o amou primeiro. Como me amou? Preciso voltar às fontes daquele amor a Deus que me torna capaz de fazer renúncias concretas, renúncias palpáveis, renúncias visíveis. O amor precisa ser visível, ele não precisa ser um sentimento, porque muita gente pode estar aqui hoje, por exemplo, por amor, mas não por gosto. Gostaria de estar vendo um filme agora, pode ser que até eu, padre, gostaria de estar aqui, gostaria de estar vendo um filme, gostaria de estar com os meus pais lá na chácara, gostaria de estar na praia, mas o amor a Deus te fez vir aqui e me fez vir aqui. O amor não é um sentimento. Ah, padre, eu tenho dificuldades de amar. Por quê? Porque eu não gosto da pessoa. Mas Deus não manda gostar de ninguém. Deus manda amar concretamente, inclusive aqueles que você não gosta, inclusive aquilo que você não gosta. Aquilo também. Eu não gosto de rezar com os irmãos, eu prefiro rezar sozinho, tá? Mas você gosta de rezar sozinho, mas Deus está te chamando, te convidando a viver a oração em comunidade, que nós somos um corpo. Então, por amor a Deus, eu vou rezar como comunidade, mas eu gostaria de rezar sozinho, porque eu sou uma pessoa introvertida, eu sou assim o meu temperamento e tal, mas por amor à palavra de Deus eu rezo em comunidade. Eu rezo na assembleia litúrgica. Ah, eu só gosto de rezar na missa. Esse negócio de oração pessoal, eu não gosto não. Tá, não gosto, mas por amor a Deus eu vou me sacrificar e vou fazer o meu horário de oração pessoal todos os dias. Meu horário nobre da minha vida, a minha oração pessoal. Eu não gosto, mas eu rezo. E a partir do momento em que eu tomo essa decisão, eu começo até a gostar. A gente começa a gostar e a desejar aquilo que nós fazemos por amor. Então, meus irmãos, peçamos a Jesus que nos ajude com a sua graça, com o seu socorro, a nós que somos assim tão dispersos e que vivemos em uma sociedade que banaliza o amor, que a gente volte às fontes, que voltemos às fontes do amor verdadeiro, o amor a Deus acima de todas as coisas, e o amor ao próximo, como amamos a nós mesmos, ou seja, como Deus nos ama,
como Deus nos reconhece, como Deus vem ao nosso encontro, nós queremos ir ao encontro do outro. Por isso que a liturgia de hoje traz para nós essa primeira leitura, a determinação para o povo de Deus. Cuide dos órfãos, cuide dos estrangeiros, quer dizer, daquelas pessoas que não têm ninguém por si, daquelas pessoas que não têm dinheiro, daquelas pessoas que não têm, porque a viúva não tem ninguém por ela na época de Jesus. Hoje são aposentadas, têm até pensão, mas naquela época não tinha nada, ficava rodada a viúva. O órfão então, a criança, rodada, a criança ficava sem ninguém, morreu o pai, ficou órfão, coitado da criança, coitado da viúva. E do estrangeiro então, que não tem direito nenhum nessa pátria, a palavra de Deus diz, cuide, quer dizer, dos menos favorecidos, daqueles que não têm ninguém por si. Nós cristãos fazemos isso quando entendemos como Deus nos ama, como Deus cuida de nós. Nós também que fomos estrangeiros, nós também que somos órfãos muitas vezes, nós também que não temos ninguém por nós, muitas vezes em nossa vida, Deus está do nosso lado, nos carregando como bom pastor. Então que a graça de Deus nos alcance e nos ajude a amar verdadeiramente. Creio em Deus Pai,